Deus. E você estar aqui hoje é um propósito de Deus, foi plano de Deus. Você não está aqui porque você não tinha o que fazer, porque eu tenho certeza que lá na tua casa ou no teu trabalho, você estava cheio de coisa para fazer. Só que você tomou a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Abrir mão e se dedicar e se entregar e buscar e vir atrás da sua cura, né, nesse dia. E eu espero que você aproveite tudo que Deus está derramando, porque foi um derramar de Deus, né? O que foi ministrado até agora, e eu tenho certeza que vai continuar sendo um derramar de Deus. Enquanto a Thaís estava ministrando ali, Deus estava ministrando no meu coração. Tem vinho novo hoje sendo derramado neste lugar. Hoje é um divisor de águas na vida de muitas mulheres, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que hoje é um dia que vai marcar a sua vida. É um dia que você vai tomar uma posição, que você vai falar assim, eu vou atrás da minha cura. E muitas vezes a cura só depende da gente. A cura só depende da gente, muitas vezes. Deus, Ele está derramando a todo momento, mas a cura muitas vezes é uma escolha. Muitas vezes você precisa se posicionar, né? Para que a cura entre e para que você seja curado, porque Deus está derramando. A parte de Deus já está sendo feita há muito tempo na sua vida. Basta você acordar e ter esse clique e buscar a sua cura, né? E buscar aquilo que Deus tem para você. Quando a Jaque me convidou para fazer esse bate-papo, que esse vai ser um bate-papo, eu vou precisar da participação de toda a plateia, tá? Toda a plateia, não é de frente com a Adri hoje, tá? Mas Fala Garota vai rolar, então todo mundo vai participar desse bate-papo. Vai ser bem descontraído e eu quero a participação de todas vocês, certo? Então, quando a gente fala de cura, e a Bíblia fala de cura, ela fala de 3 tipos, né, resumidamente, 3 tipos de cura. A cura emocional, que foi falada aqui, a cura espiritual e a cura física. E quando você vai no médico, e você está ali de frente para o médico, você chega ali no médico, ele vira para você e fala, o que você está sentindo? O que acontece com você? E essas 3 curas, esses 3 tipos de curas, eles também têm os aspectos, né, os motivos, aquilo que leva, os sintomas, os sinais, né, e sintomas. E a gente viu aqui sinais do que precisa para uma cura emocional. Né? A gente sabe que para a cura emocional, a gente começa a ver sinais que a gente está precisando de uma cura emocional. A Thaís falou aqui que a comparação, né? A gente começa a se comparar. Opa, já é um sinal que eu estou precisando de alguma coisa na minha vida. Né? Se compara com o vizinho, compara a sua família com a outra família, compara o emprego, compara isso. Mas quais são os outros sinais que a gente pode identificar de cura emocional? Quero a participação de todas. Tá? Por favor, levante a mão. Eu gostaria que você... desculpa, eu não me apresentei. Ai, meu Deus. Meu nome é Thelma, para quem não me conhece. Eu sou aqui da Igreja Metodista Central de Diadema. Sou esposa do pastor Tiago. E eu quero, então, que você se coloque de pé, ou você levante a mão. Eu vou até você, menina. E vamos identificar os processos de cura. Tá? Os sintomas de uma pessoa que precisa ser curada por determinada área. Então, a gente vai começar pelos sintomas da emoção, que a gente falou. Tem a comparação, que foi falado. Quais são outros sinais que uma pessoa precisa ter esse estalo, que ela precisa de cura? Quais são? Fala, dona... Se apresenta. Peraí. As normas. Eu sou a Lúcia, da Igreja Metodista Jardim IP. Eu penso assim, que quando você começa a se isolar, quando você se afasta das pessoas, da família. Quem mais? Quais são? Seu nome, se você pertence a alguma igreja. Meu nome é Maiara. Bom dia, né?
Meu nome é Maiara. Por enquanto, eu sou daqui da Metodista. E deixa eu lembrar. Qual que é a pergunta mesmo? Quais são os sintomas que você identifica uma pessoa que precisando de uma cura emocional? É quando você se isola, quando você começa a se sentir muito inferior, quando você se isola, se sente muito inferior, você não se sente capaz. Quando a pessoa faz, você acha que você olha para a pessoa e pensa, eu não consigo fazer igual, eu nunca vou conseguir fazer igual. Acho que é isso. Mais alguém? Mais alguém? Sou Leonídia, sou daqui mesmo, da Igreja Central de Metodista de Diadema. Quando tem medo demais, muitas vezes a gente tem medo, infelizmente, né? Muitas vezes a gente sente medo da gente mesmo, né? Então, eu acredito que já é preciso, né? Uma cura interior. Mais alguém compartilhar com a gente? Tristeza, baixa autoestima, né? A pessoa está sempre triste, está sempre se sentindo para baixo. Acho que é isso. Ela não fala o nome dela, só um minutinho. Camila, sou da Igreja Metodista aqui de Diadema. Bom dia, eu sou Úrsula. Eu não tenho uma igreja ainda. Eu vejo que quando a gente julga muito o outro e a gente não consegue ter autorresponsabilidade, é um sinal também. Mais alguém? Mais alguém identifica aí um sinal? Bom dia a todos. Meu nome é Denise, eu sou da Assembleia de Deus do Parque Primavera. Eu acho que é o cansaço. A gente se cansa de tudo, tudo cansa. Acho que até pensar cansa, correlacionado a esses outros sintomas aí. A gente quer se isolar, a gente quer ficar sozinha, e é um cansaço. Tudo cansa. Meu nome é Aline, eu sou da Metodista em Vila Mazei. Eu acho que a gente precisa lidar com a ansiedade. Quando a gente precisa lidar com a ansiedade, sabe? Bom dia, meu nome é Vilma. Eu ainda não tenho a igreja definida, mas assim, eu acho que a angústia, o excesso de pensamentos, concluindo com todos esses que vocês acabaram de citar, vem como se fosse até uma meia que depressão, mas não sendo a depressão mesmo caracterizada, pontual, mas com tudo isso que vem uma demanda muito grande para a gente, e a gente não dá conta, então a gente fica naquele desespero e já começa a vir todos esses sintomas. Se não vem todos, vem uma metade ou vem algum, né? E se a gente não procurar uma cura, aí chega, de fato, às vias, né? Mais alguém? Mais alguém? Então, vamos lá. Então, a gente falou sobre sinais, né, que nós conseguimos identificar quando uma pessoa que precisa ou está começando a passar por um processo de emocional, né? Precisa de cura emocional. E quando a cura é espiritual? Quais são os sintomas que a pessoa começa a deixar escapar? Essa pessoa está precisando, que você começa a identificar num outro, ou a pessoa, quando ela se dá conta, ela fala assim, nossa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, está acontecendo isso, eu acho que eu estou precisando de uma cura, de uma atenção aí específica na área espiritual. Quais são os sintomas? Quais são? Eu já ia falar seu nome. Cristina, metodista de Diadema. Eu acredito que os sintomas começam quando a gente não consegue mais orar. Aí os sintomas já... Quem mais? Paz do Senhor, meu nome é Elisa, sou ali da Assembleia de Deus, Ministério Madureira também. E eu acredito que quando a pessoa está desanimada, que ela não quer mais buscar a presença de Deus, que ela não quer mais orar, como nossa amiga bem disse, né? Quando ela deixa de acreditar, quando a sua fé não está sendo mais colocada em prática, né?
Então, ela acaba se colocando até, às vezes, a culpa em Deus, porque de tudo aquilo que está acontecendo na vida dela, e, às vezes, as próprias atitudes dela, o desânimo que, às vezes, vem, que nós passamos por isso, né? Mas a gente acaba buscando uma cura pela própria palavra do Senhor, que vem nos orientar, né? Então, eu acho que o desânimo tem ocorrido muito, assim, no nosso meio também, nessa questão espiritual. Mais alguém? Então, gente, eu sou a Thaís. Ai, gente, eu gosto de falar, falo mais que homem da cobra. Então, uma das coisas que eu acho, quando a gente começa a ser autossuficiente. Autossuficiência, não, eu dou conta disso, Deus não precisa se envolver nisso, eu faço isso sozinha. É tipo assim, Deus, eu vou e você me abençoa. Né? Não, Senhor. Eu acho que isso já vai gerando uma distância de nós mesmos, né? Nesse sentido, assim, de autossuficiência, e aí a gente perde um pouco da dependência de Deus. Acho que aí é nosso declínio espiritual já é um sinal, assim, né? Apitando. Mais alguém? Camila. Eu lembrei de dois, né? Um, quando a gente se afasta da comunidade, se afasta da igreja, né? Ah, hoje eu não vou, eu não sei o quê. Vai se afastando, quando você vê, você passa um mês sem ir na igreja. E o outro é quando a gente começa a reclamar muito. Murmuração. Meu nome é Juliana, eu sou da Igreja Metodista Central de Diadema. Eu acho que a insatisfação também vem da comparação. É aquela coisa de nada tá bom, nada que você vive é o suficiente para você e você nunca está feliz, nunca está bem com as coisas. Quando eu também penso assim, quando a gente acha que já buscou muito, ou já orou bastante, entendeu? Que não estou precisando, já é o suficiente, e aí, nessa hora, também é perigoso cair, né? Porque sempre a gente tem que estar sempre buscando mesmo, né? Quando a gente fica indiferente ao agir de Deus. Mais alguém identifica aí um sinal de uma pessoa que está precisando, ou nós mesmos, né? Estamos precisando da cura espiritual? Não? Cura física. Aí, tudo. Cura física, né? E quem nunca passou, ou quem não está passando, ou quem não está precisando, ou quem não se identificou com alguma coisa que foi falada aqui? Muitas vezes a gente fala do que a gente está passando. Muitas vezes a gente, é verdade, mas eu estou passando por isso. Eu estou precisando disso. Né? E a gente coloca, né? E Deus, Ele cura para que o nome dele seja glorificado, que para você seja testemunha dele nessa terra. Porque a cura que vem do Senhor é para que você cure outras mulheres, é para que você cure outras pessoas, não é para você. Não é somente para você, é para você? Faz um bem danado para você, te levanta, mas é para que a glória do Senhor seja vista na sua vida e que você consiga transmitir, que você consiga contagiar outras pessoas. Não é verdade? Esse foi todo o ministério de Jesus. Jesus, ele passou pela terra fazendo sinais, maravilhas, prodígios, né? E as pessoas viam e saíam para contar, e saíam para anunciar. E as pessoas eram curadas. A própria mulher que a Thaís pregou hoje, ela foi curada, recebeu a cura e ela já logo foi. Você tem noção do que é, o poder que é, a potência que é uma mulher curada? Você já se deu conta? Você já se deu conta do que é uma mulher curada, uma mulher transformada, uma mulher renovada? A potência que ela tem na mão do Senhor. Você já acordou um dia na sua casa? Porque isso não acontece na casa da gente. Acontece só na minha, na casa de vocês não acontece, não. Você já acordou um dia, você fala assim, sabe o dia mau que está na Bíblia? Você acorda no dia mau. Gente, é incrível como tudo na casa
fica mal. A mulher, ela tem isso. Né? A mulher, ela tem isso com ela. Se ela acorda no dia mal, tudo dá... Gente, tudo não dá nada certo. Você ora, mas até a oração é difícil. Até a oração é complicada. Né? No dia mal, até a oração é complicada. Os filhos brigam, você discute com o marido, você deixa a comida queimar, na escola dá tudo errado, o professor pega no teu pé, você chega atrasado, não deixa você entrar. É aquela dificuldade. Mas a mulher, quando ela acorda bem, a mulher, quando ela acorda curada, renovada, restaurada, ela tem um potencial, ela tem um poder de contagiar. O filho está bem, o marido está maravilhoso, você lava a louça louvando, você limpa a casa, não tem problema que daqui a pouco vai sujar e você não está nem aí, porque você está bem, você está curada, você foi restaurada, você está bem com você e Deus está fazendo refletir a obra dele através da sua vida, porque você tem essa potência de contagiar, de levar a cura. É por isso que a cura ela não pode ficar só para nós. É por isso que nós temos que contar. É por isso que onde você vai, você tem que se deixar, você tem que se abrir, você tem que falar. Você não pode ficar quieta, você tem que falar. Porque as pessoas precisam não só ouvir, mas também ver a cura que foi feita né, na sua vida. Né? E todas as pessoas, eu tenho certeza que tudo que a gente levantou aqui, todas essas ideias, tudo que a gente levantou aqui, eu tenho certeza que alguém se identificou. Ou com uma coisa, ou com outra. Ou que alguém aqui, todo mundo está aqui, em busca também de uma cura, que ninguém está, né? Ou a cura física, ou a cura emocional, ou a cura espiritual. Né? A gente está em busca disso constantemente. E hoje eu tenho um recadinho para você. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, que tiveram um encontro com Cristo, elas não saíram desse encontro do mesmo jeito. Elas não saíram desse encontro como elas chegaram. Elas saíram transformadas. E quando você é transformado pelo Senhor, você contagia. Quando você é transformada, você leva a cura junto com você. É um rastro, todo mundo vê. E é essa cura que nós estamos buscando aqui nessa manhã, nesse dia. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de nós. Porque Ele está lá, pronto, e já está derramando. Basta a gente querer. Basta a gente identificar, né, esses sinais e sintomas. A gente está aberto para identificar e buscar a nossa cura. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora, quanto tempo eu tenho? Cadê a produção? Produção. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? Até que horas são? Pelo amor de Deus. Quanto? 11h37. Tá. Tenho quanto tempo, Thaís? Tá. Então, assim, eu quero ouvir vocês. Nós falamos de cura. Eu acho que todas nós aqui, já passamos por processos de cura. E eu quero abrir esse espaço agora. Se você conseguir resumir, né, para que muita gente possa falar. Qual foi a cura que te marcou? Qual foi a cura? Qual foi o encontro com Deus que você teve, que foi um marco na sua vida? Foi cura na sua vida, que você pode testemunhar hoje, seja qual área de cura for, espiritual, física ou emocional. A gente quer compartilhar. Eu quero que você seja boca de Deus na vida da outra irmã. Eu tenho um testemunho ali que eu preciso que você conte. Eu já vou te intimar. O último que você contou. Eu preciso que você conte. Por quê? Porque foi algo que eu passei. Foi algo que a Jaque passou. Então, muitas vezes a cura que acontece na vida da irmã é um incentivo, é uma alavanca para eu buscar, para eu ter direção na minha vida. Né? Para deixar a irmã atenta. Aconteceu isso com a irmã. Mas aquilo que acontecia com ela, olha, começou a acontecer comigo também. Será que eu não estou precisando passar por esse processo de cura? Eu vou conversar com Deus. Eu vou, né, buscar em Deus. Será que eu estou precisando? Então, gente, vamos ser bem resumidos para a gente não estourar no tempo, senão a Jaque vai brigar comigo. Então a gente tem quase 1 hora. Não precisa tudo isso também, né? Tá bom. Então, a gente tem tempo, tá, gente? Só que a gente pode...
Eu sei que todo mundo aqui tem muito testemunho para contar. Então, vamos lá. Quem vai começar? Vamos, Cris. A Cris vai começar. A paz. Meu nome é Cristina. Eu não gosto de falar assim, né, mas tudo que Deus está fazendo na minha vida, eu tenho que passar adiante para todo mundo crer da forma que eu creio, né, e para a gente nunca perder a esperança e a fé em Deus. Recentemente, agora em outubro, dia 19, eu fui fazer exame de rotina, né? E aí eu fui fazer ultrassonografia da mama. E aí, no caso, a pessoa que estava fazendo, o médico, ele ficou muito nessa minha mama, né? Na mama direita. E ele forçava, aí aquilo já começou a me dar um medo, né? E uma aflição no coração. Aí eu só ouvi ele falando, é um conglomerado de cistos. E aí ele falou o tamanho, 5,5 centímetros, né? Aí você já pensa muita coisa. Aí, na hora que terminou o exame e tudo, ele falou assim, é bom investigar, né? Fazer outros exames. Mas como eu ia ter retorno no médico, né? Então, eu esperei. Aí eu não fui ver o exame, aguardei e deixei. E comecei em oração. Pedi para algumas pessoas orarem comigo, porque eu senti dessa vez que o tratado de Deus era eu e ele. Porque, assim, a gente pode... eu posso pedir para a Thelma orar por mim, só que Deus queria que eu orasse. Eu podia pedir ajuda para orar comigo, mas o tratado era eu e ele. Eu podia fazer isso. E eu comecei a minha oração, coloquei toda a minha angústia, toda a minha tristeza e marquei a consulta, né? E tudo foi caminhando, a gente sentia, né, tinha algumas pessoas que estavam do meu lado, sentia que tudo era o cuidado de Deus comigo. A consulta foi rápida, aí fui na consulta, aí o médico falou, olha, realmente é 4,5 centímetros, tá no bico do seio, só que eu não concordo com um diagnóstico que a pessoa que fez colocou. Ele colocou Biarritz 4. Eu nem sabia o que era Biarritz 4, não procurei saber, mas eu ouvi, no meio de nós, alguém que contou um testemunho sobre isso, que tinha alguma coisa ligada a câncer. Eu falei assim, eu não vou pegar isso para mim, e vou continuar na minha oração, vou acreditar em Deus. Aí fui e marquei uma punção, que é uma biópsia para fazer, né? E aí chegou o dia, também ela tinha sido marcada para o dia 22, eles conseguiram o encaixe, o retorno para o dia 8, né? Antecipou, me ligaram, falaram, consegui para o dia 8. Aí eu fui tremendo, eu fui com medo, não vou mentir, a gente é carne, eu tenho um filho, eu crio ele sozinha, ele é totalmente dependente de mim, eu não queria deixar ele, né? A gente pensa muita besteira, né? E aí eu fui para essa pulsão sozinha. Quando chegou lá, eu me dei conta que realmente eu estava sozinha. Eu falei, meu Deus, eu podia ter trazido alguém para me acompanhar, né? Já estava na sala, deitada, preparada para fazer. Aí eu ouvi o Espírito Santo falar, você não está sozinha. Você não está sozinha. Aí eu cessei no Senhor e esperei fazer o exame. Aí, quando chegou o outro médico para fazer o exame, aí ele leu o anterior, né? Ele pegou e falou assim, é um pouco preocupante. Mas meu ouvido não queria ouvir nada daquilo. Eu estava crendo em Deus. Aí fez o exame, há 15 dias para ficar pronto, se anteciparam 3 dias também. Engraçado que essa antecipação toda foi antes do testemunho aqui que teve o Dia da Graça. Depois que eu fui para casa tudo, eu fui pensar nisso, né? Aí o exame ficou pronto segunda-feira agora. Aí o médico falou assim, quando você for ligar, talvez você não consiga. Aí você fala qualquer coisa para me ligarem, fala que é a moça da mama, tal, porque eu vou te atender. Aí eu tinha conseguido por dia 3 de dezembro. Aí, no dia 3 de dezembro, eu falei assim, não, está muito para frente, eu vou continuar muito angustiada ainda. Eu falei, vê se você consegue um encaixe para essa semana ainda. Aí ela conseguiu, para o dia 25, às 8h45 da noite. Aí eu peguei e falei, aí eu fui para a consulta, a minha chefe não deixou eu pegar o exame antes, ela pediu para uma pessoa ir buscar no dia mesmo, né? E eu deixei o exame fechado. Aí um primo meu me acompanhou até o dia, né? E aí eu fui entrei na sala do médico, o médico falou, você não abriu? Eu falei, não, eu não abri.
E aí eu já estava tremendo, já estava querendo chorar, tudo. E aí ele falou, calma. E aí ele abriu o exame. Aí a única coisa que ele virou para mim e falou, não é câncer. Não é câncer. Eu não sei dizer para vocês o que eu senti ali naquele momento. Eu ria, eu chorava. E eu falei assim, aí ele falou assim, eu não sei quem é que está te esperando aí fora, né, mas vai lá para comemorar. Eu falei, não, eu vou sair daqui, eu vou lá para a casa de Deus, contar o meu testemunho para edificar outras vidas, porque o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de outras pessoas. É isso, irmãs. Glória a Deus. Mulheres curadas glorificam a Deus. Amém? Amém? Cris, esse seu testemunho, você falou que não é muito de falar, mas Deus permite coisas nas nossas vidas, a gente passar por algumas coisas, para provar para a gente que é Ele quem faz. Que esse seu testemunho vai ser de alavanca, esse seu testemunho Deus vai usar para curar outras mulheres. Quando você não souber o que falar, lembra do teu testemunho. Quando você precisar falar de Deus para alguém, conta o teu testemunho. Então, Deus permite a gente passar por certas situações da vida da gente para servir de testemunho, para testemunhar, para levantar mulheres. Mulheres, se toquem. Mulheres, façam um autoexame. Eu passei por isso recentemente também. Já vou aqui contar meu testemunho, depois eu já passo para vocês. Passei por isso também. Eu tenho 38 anos e falam que o índice de câncer de mama para mulheres, né, abaixo de 40 anos é pequeno, é só caso genético, coisas desse jeito. Mas eu estava numa situação da minha vida, isso aconteceu há 2 meses atrás. Eu estava numa situação da minha vida, eu estava com meu pai internado com Covid e com a minha avó acamada. Meu pai sendo entubado, e no meio de tudo isso, eu comecei a sentir uma dor na axila, uma dor debaixo do braço, uma dor na axila. Aí eu falei assim, eu vou me apalpar, né? Achei um bendito de um carocinho. Aí aquilo tudo, né? No meio a minha avó acamada, meu pai entubado, e isso na minha cabeça, vou no médico, o médico, não, vamos fazer o exame, vamos fazer ultrassom. Chega no ultrassom, aí aqueles 3, 4 minutos que o médico fica com aquele aparelho em cima, sabe? E o coração da gente vem na boca, e ele passa, e ele volta, e ele fica, e ele olha de novo. Tá tudo bem, doutor? Ele não responde, No final do exame, ele falou assim, você tem um linfonodo debaixo da axila. Mas fica tranquila, porque pode não ser nada, porque ele está totalmente estruturado. Quando é algo relacionado ao maligno, ele está todo desformado, desconfigurado, né? Tem outros sinais, você não tem nada, só embaixo do braço esse pequeno sinal. Não é nada, não é câncer. Ele ainda virou para mim e falou assim, não é câncer. Na hora ali, eu respirei fundo. Falei assim, Senhor, obrigada. Muito obrigada. Eu tenho 2 filhos para criar. Eu tenho um ministério junto com o meu marido. E não dava neste momento. Estou com meu pai entubado, estou com a minha avó acamada. Não dava neste momento para eu pensar nisso agora. Infelizmente, meu pai veio a falecer depois de Covid. Minha avó, 1 mês depois, também veio a falecer. Mas Deus ele me preparou isso para mim, para alegrar o meu coração em meio à tempestade. Ele preparou isso para mim, Ele me deu isso de presente, Ele me deu essa cura de presente para alegrar o meu coração, para mostrar para Ele que Ele está no controle da minha vida, em todo o tempo, que é Ele que tem o controle da minha vida. Amém? Amém? Eu lembro quando a Cris chegou na igreja, lembra? Quando você chegou naquela manhã na igreja desesperada com o Lucas recém-nascido, ela virou para mim e falou assim, eu tive vontade de me matar. Ela falou assim, eu já tive vontade de me jogar da sacada. Isso. Aí eu lembro quando a Cris entrou pela primeira vez na igreja, um culto de manhã, ela chegou chorando, eu preciso falar com o pastor pregando. Aí eu falei assim, posso te ajudar? Ela falou assim, eu tive vontade de me matar, eu não sei o que fazer, Aí eu levei a Cris lá para o fundo, eu e a Val, e a gente falou assim, o que está acontecendo com você? E ela começou a falar, e conforme ela foi falando, Deus foi ministrando no meu coração. Está vendo tudo isso que ela está passando? Está vendo tudo que você passou?
você passou para que hoje você pudesse falar palavras, você pudesse levantar essa mulher, você pudesse ministrar na vida dela. Porque ela estava com depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto. E eu passei depressão pós-parto. Eu tive depressão no meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto. Foi muito difícil. Quantas vezes eu olhei na rua, eu morava de frente para a rua, eu falei assim, meu Deus, se eu me jogar, meu filho, quem é que vai cuidar? Quantas vezes eu fiz isso? Eu sei como foi difícil. E Deus permitiu que eu passasse por aquilo, para eu saber o que você estava sentindo, para eu saber falar o que você precisava ouvir naquela hora. E é isso que Deus fez com você. Você passou por isso para que você encontrasse mulheres nessa mesma situação e que você encorajasse essas mulheres, tivesse o que falar para elas. Então, nada em Deus é por acaso. Nada. É por isso que a gente tem que dar graças em tudo, até pelas dificuldades, né? Vamos lá. Quem é que vai... Vamos, Dri. De frente com a Dri. De frente com a Té. Graça e paz, meninas. Bom dia. Nessa pandemia a gente passou por bastante dificuldade, minha família, e financeira. E era algo que a gente não tinha passado por isso. Foi bem perrengue. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão não tem tempo, né, para todo mundo falar. E a ponto de uma das minhas filhas, mãe, só tem a rapa do arroz. Era 2h da manhã. Amanhã a gente vai comer o quê? E quem é mãe sabe como é, né? Então, quem não é mãe, mas sustenta uma família, enfim. E várias outras, né? Mas todas financeiras. E teve um dia que eu falei para Deus, né? Madrugada. Eu comecei a orar de madrugada, porque era um silêncio, todo mundo dormindo. E eu falei, Deus, por que isso comigo, né? Eu nunca passei por isso, eu não sei como resolver. Era uma pessoa muito orgulhosa, não gostava de pedir nada para ninguém, nunca precisei. E às vezes eu falava, eu não sei falar com o Senhor, né? Eu não sei orar, eu não sei como pedir. Eu vejo fulano orando tão bonito, quando vai orar, traz um monte de versículo da Bíblia, eu às vezes não guardo na cabeça, como que eu vou? E aí, numa madrugada, Deus falou assim para mim, mas foi bem claro, porque eu falava para a Valzinha, eu falava, nossa, vocês falam que Deus falou com vocês, Deus nunca falou comigo. Ela falou, você pode ter certeza que já. Para mim era ouvir aquela voz, né, dele, já falou através de uma criança, através de não sei o quê, da própria palavra dele, eu falei, está doida, está mentindo, para mim não falou. E eu ficava falando para Deus, por que comigo o Senhor não fala? O Senhor não responde o que eu estou te perguntando. E aí, numa madrugada, Deus falou para mim que tudo que estava acontecendo na minha vida tinha um propósito. E que eu ia passar por esse processo e eu ia entender lá na frente. E que quando eu fosse orar, eu não precisava enfeitar, não precisava copiar ninguém, que Ele conhecia o meu coração. Só que Ele começou a colocar pessoas que eu não falava há muito tempo, pessoas até que eu não conhecia, e me pedia para orar. E aí, é como se Deus tivesse aquecido, eu falava, Deus, pelo amor de Deus, aquele está me chamando para orar, eu não sei, eu vou orar o quê? Eu vou falar o quê? Eram situações que eu estava passando financeiramente, né? E até que uma pessoa um dia me ligou e falou, olha, passou um áudio, me perdoa, eu estava falando com você, mas eu preciso de um alimento, eu não tenho arroz. Eu pedi para minha vizinha e ela falou que se ela desse, ela ia ficar sem. E eu fui orar a Deus e Ele falou que era para eu pedir para você. Eu falei, não pode ser? Eu só estou com a rapa, está mentindo também, tá? Não pode ser. Aí eu fui falar com Deus. Aí fui no armário, eu peguei tudo o restinho que eu tinha, comecei a colocar no saquinho, eu falei, fica tranquila que eu vou te ajudar. Eu falei, Deus, eu vou chegar com o resto lá, mas eu vou. E aí eu coloquei no meu status, preciso de ajuda para uma família, e nunca pedi para mim. A minha cozinha ficou cheia. Eu recebi Pix, eu falei, Jesus! Mas em nenhum momento eu pensei, falei, eu vou pegar alguma coisinha para mim. Nós fomos fazer a entrega, fomos em família, eu, minhas 2 filhas e meu marido. A gasolina no osso, não sei quem dirige, quem sabe, no osso, que eu falei, eu chegando é o que importa. E depois de 2 dias, uma amiga também, amiga íntima, ela começou a me pedir um monte de coisa, e eu falei, eu não tenho, ela não tem esse costume, ela não precisa pedir. Eu falei, eu não tenho, e teve uma hora que eu fiquei aqui, eu falei, hoje eu não tinha nem o pão para tomar café de manhã com as meninas, eu não tenho nada. E eu falava, Deus, por que ela está me pedindo? Isso foi no sábado, e quando foi no domingo de manhã, eles só faltaram esmurrar a porta do apartamento, foram entrando, eu achei que era para ajudar essa família que eu tinha pedido.
mas ela fez uma compra que deu por uns 3 meses. E ela falou assim, eu sou sua amiga. Eu não tenho a fé que você tem em Deus. Eu creio, ela é kardecista. Mas você tem que abrir a sua boca e pedir ajuda, porque você ajuda tanta gente. Você saiu daqui com sacola e você não pediu para você? O que eu vou dizer agora não é porque eu fiquei, nossa, olha o que ela trouxe, são coisas que eu estava acostumada, mas foi o zelo de Deus, o capricho de Deus, o amor dele. E depois teve outras situações, a mesma coisa. Eu comecei a separar o que era demais e ajudar fulano, ciclano e beltrano. E nós estávamos num farol, e eu tinha acabado de sair de um sacolão. E uma menina veio com uma placa, né? Eu moro com a minha mãe e mais minhas irmãs, estou passando necessidade, estamos para ser despejadas, eu precisava de uma ajuda. Eu fiquei tão desesperada que eu tremia, eu falei, Deus, eu só olhei para trás, eu peguei as laranjas, eu peguei as bananas, eu falei, você tem onde colocar? E a minha não sabia se ela soltava a placa, se ela pegava, e o farol abriu e ela foi pegando. E aí a minha filha pequenininha, a Laura, falou assim, tem 3 anos, ela falou, e lá se foi minha banana. Aí eu tinha uma barra de cereal de banana, eu falei, a barra de cereal de banana que você vai comer. E eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu fui entendendo o propósito de Deus. Eu estou acabando. E as coisas foram melhorando, né? O trabalho foi acontecendo, e as dificuldades foram diminuindo. E eu creio que, eu entendo, né, o propósito de Deus. E eu tenho uma irmã que uma hora ela fala que ela acredita em Deus, outra hora ela é budista, outra hora ela fala que ela é ateu. E ela teve uma vez que ela falou assim para mim, como que pode, né? Você passou por essas dificuldades e você vem aqui na mãe, minha mãe mora em Diadema e eu moro em Jabaquara. E você vem aqui na mãe e você não fala dos seus problemas, não vê você chorando e você continua com as suas brincadeiras, com as suas palhaçadas. E aí ela falou, o que é isso? Aí eu falei, é Deus. E eu entendi que eu tenho que falar do amor dele. Porque ele falou para mim, quando você falar que você não sabe orar, você não sabe o que você vai dizer, você vai falar o que eu estou fazendo na tua vida. Porque tudo é para a glória dele, é para engrandecer o nome dele, para exaltar, para testemunhar. E todas as vezes que ela me pergunta, né, porque ela não quer saber, ouvir falar de Deus, nem meus pais, porque meus pais são budistas até hoje, e ficaram sem falar comigo quando eu conheci Jesus, porque eu também era budista, ficaram sem falar uns 15, 20 dias. Hoje eles respeitam, mas não pode falar de Deus para eles que eles não querem. E a minha irmã ligou para mim e falou assim, como você conseguiu passar por isso, quase não ter o que comer? Eu só falava assim, é Deus. Ela falou, como que eu falei, é Deus? Ela falou, é tudo Deus? Eu falei, é Deus. Mas como eu falei, o dia que você tiver um tempo, uma oportunidade, né, você se deixar, né, para que se permitir esse momento, você vai entender o que eu estou falando. E aí, um dia de madrugada, ela me passou uma mensagem, ela falou, eu preciso de uma oração de cura e libertação. Eu falei, Jesus, aí já está muito difícil agora, eu não sei, Gente, lá vai eu falando, ela e falando com ela. E aí, no outro dia, minha mãe falou, nossa, não sei o que aconteceu, mas a Andréa falou que você estava com umas palavras para ela, que não sei o que lá. Minha mãe, o que foi? Eu falei, é Deus. Porque eu não tenho que explicar o que eu já ficava, eu só fico assim, eu falei, é Deus, é Deus. E eu passei mal na casa da minha mãe uma semana atrás, fiquei mal mesmo, gente. E ela é muito fria, essa minha irmã, né? E ela foi a primeira pessoa que me socorreu, que eu vi ela chorar, que eu vi ela falar, meu Deus, ajuda ela. E ela falou, como que você vai dirigindo? Liga para o Alex, como que eu vou te levar? E depois para eu voltar, aquelas coisas, né? Mãe, faz um chá de não sei o quê. Sabe quando você se sente acolhida? Parecia que era Deus ali me acolhendo, sabe? E eu estava passando ali tão mal que eu falei, Jesus, permita chegar esse tempo dela te conhecer, né? E aí, quando eu fui para casa, você falou das tarefas de mulher, né? As responsabilidades. Eu fui dirigindo com a Ana Clara e ela falou assim para a Ana Clara, se a sua mãe passar mal, você puxa o freio de mão. Eu falei, você está louco, o carro vai rodopiar, vai... Ela falou, não, você puxa o freio, falando para a Ana Clara, mas eu fui bem. Aí, quando eu chego em casa, eu estou falando de cura, eu era uma pessoa muito bocuda. Você olhou para mim e falou assim, por que você olhou desse jeito? Eu falei, eu não gostei, mas era bocudo, mas sabe? Eu não fazia questão de ter amizade com ninguém, quer falar, fala, não quer falar, não fala, essas coisas assim, bem feias, né? E quando a gente estava ali falando, a Thaís orando, eu chorei, mas é um choro porque eu me envergonho, porque é muito triste você ser assim.
você tratar as pessoas desse jeito. E hoje Deus me ensina o que é o amor. Eu não tenho como eu falar que eu amo esse Deus e eu falar, eu não gosto de você, porque o seu cabelo está enrolado hoje e o meu está alisado. Eu não tenho como eu falar, eu não gosto de você, porque a sua máscara é diferente da minha. Eu olhar torto para você, porque você chegou e eu nem falou um bom dia para mim. Sabe, por coisas horríveis. E aí eu chorei ali, sabe, e pedi para Deus que nunca mais. Eu creio que eu fui curada. E que eu sinto vergonha disso, e que eu nunca mais vou ser assim, independente com quem quer que seja, né? E eu esqueci o que eu estava falando. Aí você lembra, né? E aí, quando eu cheguei em casa, esses defeitos aí quando eu cheguei em casa, estava minha filha caçula e o meu marido, aí eu olhei assim na cozinha, eu olhei para a sala, falei, Jesus, aquela bagunça de criança, né, apartamento, e aí eu falei, bom, eu respirei fundo, e eu fui limpar a cozinha, e eu fiz o almoço, e eu limpei as bagunças da sala dela, e eu dei atenção para uma, dei atenção para outra, e minha irmã ligou, já levantou? Eu nem deitei. Ela, mas como que é isso? Eu falei, Deus. Ela, não, de novo. Eu falei, é Deus. E Deus me deu essa disposição. E eu não passei mais mal, né? E quando foi à noite, ela perguntou tudo o que aconteceu. Eu falei, fui fazer isso. E não passei mal, e a vida fluiu, e as coisas aconteceram. E ela falou, mas não é possível, você saiu daqui quase carregada. Como que... Não, você tomou remédio. Eu falei, não, foi Deus. Ela falou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu, baixinho, foi glória a Deus, porque ela está falando, meu Deus do céu. Então, eu tenho certeza que tudo isso que eu passei foi para eu testemunhar, né? Que Deus é maravilhoso, que foi Ele que fez, Ele que faz, que Ele é o dono da minha vida, e que eu vou falar de Deus para eles que são budistas, que não creem ainda, né? Porque eu não vejo a hora de meu pai entrando por aqui com a Bíblia debaixo do braço. Meu pai é um homem muito inteligente, sabe? Mas ele está usando a inteligência dele para algo que... Mas vai ter o tempo dele, né? Como teve o meu também. Então, esse é meu testemunho, que é a minha cura espiritual, sabe? Aquela pessoa que Deus fala, não é assim que eu quero. Né? A gente tem que amar uns aos outros, né? E, em primeiro lugar, assim, é testemunhar o que Ele faz na nossa vida. Falei muito, né? Então... Glória a Deus. Mulheres curadas, curam, né? Mulheres curadas, glorificam a Deus. Nós somos um potencial nas mãos do Senhor. Senhor, pelo amor, ministra, Senhor, sono aqui, por favor, ministra. Alguém mais? Aline. A Aline é a senhora, tá? Depois da Aline. Bom dia, não sei vocês, mas eu passo batom para pôr máscara. E depois fica tudo borrado, parece que a gente beijou alguém, mas não foi isso. Beijoqueira. Quando vocês estavam falando, Deus tocou no meu coração, eu nem estava lembrando disso, mas uma coisa que eu fui curada recentemente, dentro de várias curas que, com a graça de Deus, Ele já nos concedeu, mas acerca do medo. Quem aqui já sentiu medo? Eu já, muito. Só que não foi qualquer tipo de medo. Quando eu descobri a gravidez do Arthur, aquela criancinha ali, que estava resmungando agora há pouco, eu tinha acabado de fazer um tratamento de saúde, que se chama iodoterapia. Iodoterapia era um comprimido radioativo que eu tinha tomado para tratar a minha disfunção na tireoide. Então, tecnicamente, eu estava com um corpo com radiação. E o médico, quando eu fiz, ele falou assim, olha, você tem que esperar no mínimo 6 a 12 meses, no mínimo 6. Mas o ideal seria 12 meses para eu poder engravidar, porque nesse período todo a radiação já teria saído do meu corpo. Isso eu fiz, esse tratamento eu fiz no final de dezembro de 2019. Quando foi em junho de 2020, eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu estava com muito sono, estava dormindo demais, estava me sentindo enjoada. Só que minha avó tinha acabado de falecer, então, para mim, eu estava só triste com tudo que tinha acontecido.
Eu falei assim, não, mas espera, tem alguma coisa errada. E aí é tão engraçado como Deus vê um jeito específico para falar com a gente, né? Quando eu acordei num sábado de manhã, comecei a assistir um programa que eu nunca tinha assistido na vida, que chama Pais de Primeira Viagem. Minha filha já estava com 4 anos já, para que eu estava assistindo? Mas, enfim. Naquele episódio, uma das mulheres do episódio estava na dúvida que ela podia estar grávida do 2º filho. Aí, eu comecei a pensar. Eu falei assim, peraí, era para eu estar menstruada. Tem alguma coisa errada. Não, mas não é nada. Na hora, o Jefinho saiu do escritório e falou assim, eu estou indo na CIC. Falei assim, você passa na farmácia para mim? Ele, para quê? O que você está sentindo? Eu falei assim, não, porque era para ter descido para mim, não desceu. Ele, você está de brincadeira, né? Eu falei assim, não, para tirar a dúvida. Não é nada, é só para ter certeza. Ele, mas amor, não. Você tem certeza? Ele não deu credibilidade nenhuma para aquilo. E nem eu estava dando. Eu falei assim, não é possível uma coisa dessa, que eu tomo remédio, tudo bem, que eu esqueço algumas vezes, mas quem nunca esqueceu na vida? Né? Eu já tinha esquecido várias. E aí, quando eu fiz o bendito teste, e já logo de cara apareceu aqueles 2 terequinhos, eu falei assim, Senhor, minha primeira reação não foi glória a Deus, gente, eu confesso. Eu chorei de medo. E quando eu fui falar com o Jefinho, foi a mesma situação, foi a mesma reação. Ele também chorou. Ele falou assim, parabéns. E me abraçou e nós 2 choramos, porque nós estávamos com muito medo. Muito medo do que estava por vir. Eu tinha radiação no meu corpo. E até a doença, ela poderia causar vários prejuízos, digamos assim, tanto no desenvolvimento dele, como durante a gravidez. Eu tive, gente, muito medo. Medo de sofrer, medo daquilo ser prejudicial para ele. E aí eu lembro que a gente conversava várias vezes sobre isso. E, por mais que eu falava assim, eu creio em Deus, eu sei que se Deus mandou, Ele tem um propósito, eu sei que se Deus mandou, Ele vai cuidar de todas as coisas, mas o cenário não era nada favorável, nem no meu corpo e nem a situação que a gente estava vivendo, global até, porque a gente estava no meio de uma pandemia. E, durante toda a gravidez, Deus foi me tratando acerca desse processo de cura do medo. Às vezes, a gente acha que vai ser instantâneo o tratar de Deus na nossa vida. E, às vezes, não é. Foi um processo de 9 meses. Deus, Ele foi tratando comigo dia após dia. Tinha dia que eu acordava, não, está tudo bem. Não, glória a Deus, aleluia, vai vir perfeito. Mas tinha dia que eu acordava chorando, desesperada. Senhor, qualquer dor que eu sentia, qualquer mal-estar que eu sentia, quando eu ia fazer exame, era incrível. O exame falava que estava tudo bem, mas eu não acreditava. Eu falava assim, enquanto eu não ver essa criança perfeita dentro do meu colo, mamando, porque ele tinha que mamar, porque a condição financeira não era favorável para ele tomar fórmula igual a irmã, eu falava assim, enquanto ele não vir perfeito, mamar, eu não vou ter paz. E Deus, Ele é perfeito. As coisas não acontecem no nosso tempo, não acontecem muitas vezes como a gente espera, não acontece como a gente planeja, mas Deus, Ele é perfeito. O Arthur está aí com 10 meses já. Graças a Deus eu consegui amamentar. Graças a Deus não faltou nada para ele. E graças a Deus ele é saudável, completamente saudável. Eu tive uma gestação super tranquila, apesar de eu ir em médico quase toda semana, porque foi tratado como gravidez de alto risco. Mas, apesar disso, eu tive uma gravidez tranquila. A única coisa que estava fora do eixo era essa questão do medo. E, às vezes, a gente tenta espiritualizar algumas coisas que não são espirituais. A gente precisa dar nome para os nossos sentimentos, a gente precisa dar nome para as nossas emoções e permitir que Deus haja nesse campo também. Porque Ele é poderoso para agir em qualquer esfera. Se a gente permitir que Ele trate, se a gente permitir ser curada, Ele faz. E aí, hoje eu posso testemunhar, para a glória de Deus, o Arthur, ele é plano de Deus, ele é projeto do Senhor. Ele não foi planejado, mas ele foi desejado por nós e por Deus. E Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Então, se tem emoções que você não está sabendo lidar,
Coloca diante de Deus, que Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para que você possa ter essa paz. Uma paz que excede todo entendimento. Mas é Ele que dá. Não é você, na sua força, que você vai conseguir. Amém? Que bom, a Aline vir antes de mim, não foi por um acaso, que agora eu sou completa. Muitas vezes também Deus vai fazer, né, é como ela falou, né, é no tempo dele. E muitas vezes Deus vai fazer algo que a gente, como fez comigo, Eu não tinha filhos, né, não tive filhos. Ele me tratou nessa questão do medo. Eu não tinha filhos, também não buscava ter filhos adotivos, porque eu tinha medo de passar por um processo de adoção, né? Porque sempre eu ouvi dizer que é muito complicado, e não é fácil mesmo, não é tão fácil assim. Eu tinha medo porque eu trabalhava, eu tinha medo porque eu não me sentia capaz de criar. Tinha essa também, viu? Não me sentia capaz de criar filho, mas Deus fez comigo algo assim que... E outra, não tem idade. Eu estou com 62 anos, gente. Deus veio me dar minha primeira filha adotiva com 53 anos. E agora Ele, novamente, nos surpreendeu, nos dando... Estou com uma criança de 3 anos, que Deus nos deu, que é a irmã da primeira. Então, e também nunca pensa que não é capaz. Nunca pense que não é capaz. Porque Deus, o que Ele começa, Ele termina. Sabe? O que é impossível para nós é possível para Ele. O que é impossível para nós é possível para Ele. A minha família mesmo, ou pessoas que estão de fora, às vezes não entendem a nossa idade, não entendem, vocês com essa idade. Só que não é para entender mesmo, não. Não é para entender, porque as coisas de Deus não é todo mundo que entende, né? E é mesmo para surpreender, para ver o poder de Deus, para conhecer o poder de Deus e para ver do que Ele é capaz, né? Então, eu não vou me estender muito, porque como ela começou, eu estou terminando, só estou falando, né? Que Deus falou também antes que ia me dar uma criança, e depois preparou a minha primeira filha adotiva, e agora eu não tinha nome na adoção, foi através da minha... Ela é minha prima e também minha filhada, e agora passei por processo de guarda, agora estou passando pelo processo da adoção. E é isso, eu não vou estender muito por causa do tempo, né? Mas eu espero que vocês entenderam o agir de Deus nas nossas vidas. E lembrar sempre do que é impossível para nós é possível para Ele. E Deus tem a maneira de agir da maneira dEle, da maneira dEle, na hora certa. E minhas crianças também são, para vocês terem ideia, são bem ligeirinhas, são bem agitadinhas, mas também eu creio que é plano de Deus. Por quê? Porque nós, numa idade também mais avançada, tinha que ser mesmo para que a gente desse uma balançada e a gente ficasse bem esperto, né? Então, né? Não é? Então, elas também nos renovam da maneira que são. Tá bom? Esse é o meu testemunho. E Deus me curou nessa parte, e está nos dando coragem a cada dia, está nos dando saúde, vitória, sabe? E eu creio que Ele é fiel para cumprir até pelo menos até quando ela tiver seus 20 anos, que já dá para seguir, né? Então, é esse meu testemunho, tá? Glória a Deus. Dona Léa é uma inspiração na minha vida. Uma inspiração, mulher de fé.
Amém, irmãs? Eu acredito que muitas, acho que todo mundo aqui tem um testemunho para contar de cura do que o Senhor fez. Eu acho que o dia é longo e nós vamos ter outras oportunidades, né, para compartilhar a cura do Senhor.